Olá, turma, estamos de volta aí para continuar nossos estudos da disciplina de administração financeira, onde paramos aqui em funções do administrador financeiro. Então vimos aí que a função do administrador financeiro é coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa por meio do relatório financeiro, destinação dos recursos financeiros para aplicação considerando a relação adequada de risco e de retorno do capital investido, como também captação de recursos financeiros para financiamento de ativos de curto a longo prazo. Então vimos aí três principais funções do administrador financeiro. É importante o administrador financeiro analisar bem as atividades da empresa, analisar bem a necessidade de cada recurso. Então, se as solicitações, se os pedidos, se os checklists se são solicitados pelos líderes de setores para a gestão financeira, poder realizar compra, para poder realizar aquisição, porque é importante ter recursos para trabalhar. Porém, o gestor financeiro ele vai ter aquela obrigação, aquele know-how de poder fazer esse acompanhamento, para poder fazer essa análise, para saber se é necessário realmente a compra ou a aquisição daqueles recursos, tá? É importante aí para o gestor de finanças ter esse know-how, ter esse conhecimento de uma forma mais abrangente, tá bom? Aí temos as principais atividades novamente, temos tipos de ciclos. Então tem um ciclo operacional que inicia-se com a compra de matéria-prima, encerra-se com o recebimento da venda. Então, existe aí o ciclo operacional, isso é na parte de gestão de compras, onde eu tenho a compra da matéria-prima até o encerramento com o recebimento da venda, que é o ciclo operacional. Eu tenho um ciclo econômico que inicia com a compra da matéria-prima, encerra-se com a venda do produto fabricado. E temos o ciclo financeiro, que tem início com o primeiro desembolso e termina com o recebimento da venda. Então, observa que eu tenho aqui praticamente conceitos bem semelhantes, porém eu tenho finalidades diferentes. Então, observa bem aqui, ó, o ciclo operacional ele inicia com a compra da matéria-prima, dos insumos, e encerra-se com o recebimento da venda. Então, eu tenho a venda aqui desses insumos. Então, eu faço uma compra e faço uma revenda, né, com um preço acessível, o preço que seja aí estimado para a compra de uma forma mais direcionada. Eu tenho um ciclo econômico que inicia com a compra de matéria-prima e encerra-se com a venda do produto fabricado. Então, o produto fabricado com os insumos que foram comprados através dessa matéria-prima. Então, é feito justamente um produto fabricado, é criado uma produção desse produto e é feito justamente através dessa matéria-prima que foi realizada. E o ciclo financeiro tem início com o primeiro desembolso e termina com o recebimento da venda. Tá? Então, temos aí os três tipos de ciclos operacionais: ciclo econômico e ciclo financeiro. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui outros conceitos da parte de atividades financeiras da empresa, que é a rentabilidade. O que é rentabilidade, gente? É a medida do resultado econômico, lucro ou prejuízo gerado por capital investido. Então preste bem atenção nesse conceito aqui, que é rentabilidade. Mais uma vez, é a medida do resultado econômico que é justamente lucro, tá? Eu tenho aqui dois tipos de lucros, né? Vimos até isso numa prática presencial segunda-feira, que é justamente o lucro bruto e o lucro líquido. O lucro bruto é quando eu tenho a receita menos a despesa total. Aí tem o lucro bruto. O prejuízo é quando você não tem lucro, você fica com saldo negativo. Perfeito? Então é importante aí você ter esse conhecimento também. Gerado por capital investido. Quando eu tenho um capital investido, esse capital investido geralmente pode ser um capital de giro que é feito no lucro líquido, quando é feita atrás de 35% do capital de giro, ou pode ser um capital investido em cima, né, de um lucro ou de um prejuízo que foi feito em cima desse valor. Então a rentabilidade seria isso, é o resultado econômico, lucro ou prejuízo gerado por um capital investido. Então foi investido um capital e esse resultado desse capital foi um lucro ou foi um prejuízo. Então a rentabilidade seria esse resultado. Já a liquidez é o que? É a capacidade de pagar compromissos no curto prazo. Então, você tem aí os compromissos que é justamente as suas despesas fixas, suas despesas programadas. Então, se eu tenho um curto prazo de um mês, um curto prazo de 15 dias, para poder realizar o pagamento desses compromissos, então você está trabalhando com a liquidez.
perfeito? E a liquidação, quando o tomador devolve integralmente o capital empréstimo. Então, quando tem justamente é feito empréstimo no banco para aquela pessoa física ou para aquela pessoa jurídica, é feito justamente o pagamento de volta daquele empréstimo. Então foi feita uma liquidação em cima daquele investimento ou daquele empréstimo que foi realizado. Então observem aí, esses conceitos são importantes, tá? Rentabilidade, a medida do resultado econômico, lucro ou prejuízo gerado por capital investido. Foi feito investimento em cima de um valor, investimento de um capital em cima de uma determinada empresa ou de uma determinada situação, e daí eu tive um lucro ou tive um prejuízo. Então ambos os dois se chamam rentabilidades. Então ambos os dois resultados que são gerados em cima do capital investido se chama rentabilidade. Liquidez é a capacidade de pagar compromissos no curto prazo, e a liquidação quando o tomador devolve integralmente o capital, que é o empréstimo. Perfeito? Então, importante aí para o conhecimento de vocês essas definições, tá? As principais atividades financeiras da empresa, regime de caixa. Então, o caixa, gente, é essencial para você poder ter controle em cima das finanças. É o que realmente depende da empresa. Então, o que é que tem aí no regime do caixa? Planeja e controla as necessidades e sobras de caixa, verifica o resultado financeiro, quais são as despesas que são os recebimentos, que são as entradas, que são os ganhos, e as despesas que são os pagamentos. Então, como eu tinha falado já em várias aulas passadas, eu tenho dois tipos de despesas. São despesas fixas e despesas variadas, que são as despesas não programadas. Então, em cima do regime do caixa, é verificado justamente o resultado financeiro, o somatório de todas as entradas, o transportado dia, qual seria o faturamento inicial, faturamento anual, faturamento mensal. Todas as informações do regime de caixa vai ter que ter essas informações aí, certo? Então o regime do caixa, a movimentação ele é diária, porém um acompanhamento ele é mensal. Então tem aí regime de caixa de uma semana, por exemplo, e o regime de uma segunda semana. Então é feito justamente um comparativo para saber se eu tive um superávit ou se eu tive um déficit em cima, né, do faturamento de finanças da minha empresa. Perfeito? Então é importante o regime do caixa em cima desses aspectos. E eu tenho aí um profissional chamado controller. O controller, ele vai fazer o quê? Vai fazer a administração de custos e preços. Então ele vai justamente fazer uma análise nas cotações que são realizadas pela gestão de compras, para saber se foi realmente realizada a aquisição daquelas compras de acordo com o que foi solicitado na cotação. Eu tenho uma auditoria interna para saber como é que está sendo feito todas as rotinas administrativas das finanças, documentos, pastas, títulos de crédito, como é que está sendo feito esse controle financeiro dentro da organização. Então existe uma auditoria interna. O controller ele vai ter esse conhecimento para poder analisar número por número, amostragem por amostragem, a contabilidade da empresa, o orçamento geral, o controle patrimonial, que é o CP, controle patrimonial para saber quanto de patrimônio a empresa tem e quais são os principais recursos mais lucrativos e mais valorosos que a empresa pode ter, que gere realmente um lucro de uma forma mais abrangente. O planejamento tributário, que é justamente todo o planejamento de tributos ou de taxas de tributos fiscais em cima da empresa, em cima da administração do faturamento da empresa, como também tem os relatórios gerenciais. Esses relatórios são importantes porque garantem justamente o melhor acompanhamento das finanças, das entradas e das saídas, independente do dia, independente da semana, independente do tipo de movimento que é realizado dentro da tua empresa. Então, um controller, esse profissional chamado controller, ele vai ter essa finalidade de fazer todas essas demandas, né? Essas informações que acabamos de ver aqui no slide, tá certo? Então é muito importante aí esse profissional para garantir melhor qualidade, melhor segurança das finanças da empresa. A tesouraria é um local, ou seja, um setor específico, onde vai ter o caixa, onde vai ter o cadastro de clientes físicos e jurídicos, eu vou ter o câmbio fiscal, eu vou ter o financiamento
eu vou ter investimento, eu vou ter crédito e cobrança, eu vou ter relacionamento com instituições financeiras. Então, eu vou ter toda a parte de relacionamento com o cliente, relacionamento com inadimplência, relacionamento com parcelas, faturamento, pagamentos. Então, tudo isso é feito na tesouraria. É justamente o setor responsável pelo relacionamento financeiro entre empresa e cliente, como também é responsável pelo recebimento de pagamentos, de títulos, de dinheiro, né, de crédito, de cobrança, referente à empresa, né, de uma forma mais geral. Então, são pessoas aí que têm o conhecimento na parte de finanças, que trabalham na tesouraria de uma forma mais abrangente, tá? E temos aí o seguinte, temos aí o planejamento financeiro. Então, dentro desses profissionais, vimos aí o controller, vimos aí, né, a tesouraria, que é um local específico, que vai estar o caixa, que vai dar toda a movimentação, né, de dinheiro durante o dia ou durante a semana, independente da movimentação que é realizada. Então, temos o planejamento financeiro, que através de demonstrativos contábeis estuda as projeções de dados, orçamentos e seu acompanhamento. Através dele, o administrador financeiro terá em suas mãos ferramentas para orientar financeiramente a empresa. Então, é feito justamente uma pesquisa de mercado para saber justamente quais são as projeções financeiras durante esse ano, durante o mês, durante a semana, para saber justamente qual é o preço do principal produto do concorrente, qual é a qualidade, qual o defeito, se é viável colocar um preço mais acessível, para você poder ter o ticket médio, que é justamente o faturamento médio para você não fechar as portas, em cima, né, do que está sendo feito aí de pesquisa do planejamento financeiro. Então, esse planejamento financeiro é importante porque ele é um documento, né, com Excel, com gráficos, com amostragens, para poder demonstrar a contabilidade, quais são as principais projeções de dados e orçamentos, e fazer um acompanhamento e fazer uma simulação de meses para poder realmente seguir aquela simulação de uma forma mais abrangente, de uma forma mais direcionada. E eu tenho o controle financeiro, que analisa os relatórios contábeis e gerenciais e denuncia possíveis desvios de roteiro, que devem ser corrigidos nas proporções de tempos requeridos. Então, o controle financeiro é importante porque ele observa se todas as questões de análise, de gerenciamento financeiro está de acordo com as demandas e com as técnicas que são realizadas na empresa. Então, é importante aí você ter esse acompanhamento, esse direcionamento de uma forma mais excepcional, tá? Eu tenho aqui a administração de ativos, que administra os ativos tangíveis e intangíveis, que são uma constante preocupação da administração financeira. A aquisição, a depreciação, que é a queda, né, de faturamento, o risco, o retorno, todos esses itens devem ser questionados, como forma de manter a melhor produtividade e seus menores custos. A administração de passivos, os financiamentos a longo e a curto prazo devem ser pesquisados para se evitar custos desnecessários em épocas desnecessárias. O equilíbrio do balanço patrimonial deve ser sempre perseguido. Então, tem aí a administração de ativos, que são a questão da aquisição, depreciação, risco, retorno, os itens questionados para manter melhor a produtividade e os custos dentro da empresa, e a administração de passivos, que é justamente financiamento a longo prazo, né, em custos desnecessários, que são analisados realmente para saber se é viável o investimento desse recurso ou não. Tá? Então é importante aí vocês, como futuros técnicos de administração, terem esse know-how de conhecimento, saber identificar isso na empresa de uma forma mais abrangente, tá bom? Então essa fica a nossa segunda parte do vídeo, daqui a pouco vamos para a terceira parte, para a gente poder continuar nossos assuntos, tá bom? Abraço a todos!